hoje a gente vai receber uma convidada muito especial que vai nos contar sobre as primeiras experiências dela na prática clínica no campo da psicologia. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira, ela vai nos contar tudo aquilo que não nos dizem na faculdade de psicologia, e na parte 2 a gente vai entrar em questões mais burocráticas e documentações que a gente precisa para atuar na área clínica. Então, Ju, tudo contigo agora. Te apresenta pra gente e nos conta quando e como tu começou a te organizar para a carreira profissional. Gabi, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu me chamo Juliana, sou psicóloga clínica, faço especialização aqui na Weiner em terapia cognitivo comportamental e faço doutorado na PUC também, com ênfase em psicologia clínica. Ju, agora no final do ano, tem muita gente que está prestando vestibular para entrar na psicologia, assim como também tem muita gente que está se formando e vai começar a atuar na área clínica agora. Queria te perguntar quais são as dicas que tu tem para contar pra gente e quais foram as principais dificuldades que tu enfrentou nesse momento. Então, Gabi, eu acho que é um momento de muito nervosismo, muita ansiedade para todo mundo, porque a gente simplesmente está como estudante e do nada vira desempregado, né? Todo mundo costuma fazer essa brincadeirinha. Mas eu acho que o principal ponto é a gente conseguir planejar uma carreira a longo prazo, no sentido de ver se eu quero clínica, se eu quero, sei lá, procurar uma vaga CLT, se eu quero fazer algo, mestrado, especialização. Isso a gente já pode ir vendo antes da formatura. Então me conta como é que foi pra ti, quais foram os teus primeiros passos? Meu primeiro passo foi simplesmente abrir o LinkedIn. Sério mesmo, eu acho que é uma plataforma que a gente encontra muitas vagas dentro da psicologia e que é quase indispensável para a gente conseguir se inserir no mercado de trabalho. Outra dica também é olhar no Facebook grupos como, por exemplo, Psicologia Rio Grande do Sul, Vagas Psicologia. Se tu colocar ali as palavras-chave, tu consegue encontrar alguns grupos onde eles sempre estão atualizando o tipo de vaga que tem na tua região. Tu falou sobre o LinkedIn e eu imagino que muita gente escutando sabe o que é, mas não sabe exatamente como usar essa ferramenta, né? Então eu queria te perguntar quais são as dicas também que tu tem para dar em relação ao LinkedIn, como é que tu construiu o teu LinkedIn, o que é importante ter, o que é irrelevante, quais são os pontos que tu acha que chama mais atenção, assim, principalmente para quem é da psicologia. Então, Gabi, eu acho que o primeiro ponto é a gente pesquisar sobre como deixar o nosso perfil mais atrativo. Então, por exemplo, uma foto que seja bacana, isso é uma dica. A gente, no período de formatura, normalmente contrata produtora e faz fotos, né? Já pensa numa foto assim, não faz só foto de toga, faz uma foto com, né, uma roupinha mais bacana ali que tu vai te sentir confortável de colocar no teu LinkedIn. Outra questão é que normalmente o nosso currículo ele está preparado para o estágio, né? Então aquelas cartas de apresentação, autobiografia, enfim, isso não é relevante, infelizmente, no mercado de trabalho pós-faculdade. Então tenta fazer com que o teu currículo seja um currículo atrativo do ponto de vista de mercado de trabalho. O que eu posso oferecer para aquela empresa, para aquela clínica, quais são os meus destaques, que cursos eu fiz, né? A gente sai da faculdade, a gente tem um diploma de psicologia, beleza, mas o que eu tenho de cursos além do diploma de psicologia para oferecer? Isso é bastante importante. E falando em mercado de trabalho, fiquei pensando assim, em te perguntar, como é que tu decidiu, eu vou pra clínica, eu vou alugar uma sala, eu vou sublocar, eu vou dividir com alguém? Ou até mesmo se tu vai procurar, por exemplo, um plano de saúde para atender ou alguma outra área da psicologia para começar a carreira, né? Mesmo que o nosso foco aqui hoje nessa conversa seja a prática clínica, a gente sabe que a psicologia é uma prática muito ampla, né? E que tem várias vertentes onde a gente pode ir se inserindo. Queria te perguntar como é que foi para ti, como é que foi essa decisão, se tu também passou por outros campos antes de chegar na clínica ou se já foi direto para essa prática. Então, Gabi, eu acho que depende da realidade de cada um, né? Tem pessoas que têm um suporte financeiro para começar com mais calma a prática clínica e começar angariando pacientes, mas tem pessoas que não, que já precisam ter um retorno financeiro para iniciar suas vidas. Então, o que eu recomendo é olhar para o teu contexto atual e decidir se tu precisa de uma vaga de emprego que te traga algo mais fixo no momento, para daí aos pouquinhos crescer tua agenda, ou se tu já consegue, de fato, iniciar a clínica. E para isso, eu particularmente comecei com plano de saúde. Então, eu entrei no LinkedIn, procurei vagas, vi o que estava disponível. Eu lembro que a minha formatura foi em janeiro e eu comecei a fazer entrevistas para clínicas em dezembro. Isso é uma dica bacana também. Se a gente já tem a data da formatura, a gente pode informar isso na entrevista. Olha, eu me formo dia tal e dia tal vou estar disponível para começar a trabalhar. E fazer as entrevistas antes. Muita gente espera fazer o contrário, né? Eu me formo e depois eu vou para o mercado de trabalho, fazer entrevista e tal. E não, tu pode adiantar esse momento.
Então, no meu caso, eu comecei alguns turnos, né, numa clínica que atendia por plano de saúde e ao mesmo tempo fui vendo salas para sublocar para conseguir oferecer meu trabalho no particular também. Isso é uma dica importante, gente. Vejam a questão da sala antes da formatura, porque o que acontece? O paciente entra em contato contigo e ele pede o teu endereço. Ah, eu gostaria, né, de iniciar terapia, me passa valores, qual é o teu endereço? E aí tu não tem um endereço para oferecer, e às vezes isso pode ser decisivo, porque o paciente quer algo que fique perto do local de trabalho, perto da casa dele, e às vezes ele não vai se deslocar a cidade inteira para fazer terapia. Então tenta ver já um bairro que tu queira atender, né, se for presencial no caso, e já ver preços de sublocação antes. Outra dica é que a sublocação ela pode ser por turno ou ela pode ser por hora. Eu recomendo que pegue por hora, porque vamos lá, se a gente tem apenas um paciente presencial, digamos, a gente vai ter que pagar a manhã inteira para usar a sala por um atendimento, né? Então, se der, começa pela alocação de hora e depois vai expandindo conforme a tua agenda for crescendo. E tu falou algo super importante, né? Que é se o paciente for presencial. E eu fiquei pensando agora no contexto que a gente tá, o quanto a procura por online deve estar super grande, né? Sim, Gabi, a procura por online está muito grande. Pessoas que experienciaram a terapia na pandemia online não quiseram retornar para o presencial e outras pessoas se sentiram à vontade de iniciar direto a sua terapia no online. Então, eu diria também para apostar no online mais do que o presencial, até porque se a gente não tem muita grana assim de aporte inicial, se a gente começa no online é muito mais fácil, é menos custoso, né? Mas para isso eu acho que tem algumas dicas também, assim, tu tem um ambiente silencioso, tu tem um ambiente com privacidade, internet de qualidade, são coisas que parecem meio óbvias, mas que no dia a dia, às vezes, a gente se perde e não faz direitinho. Por exemplo, aqui a gente tem um fundo lindo, maravilhoso, né? E o que a gente vai oferecer de fundo para o nosso paciente na terapia online? Pensa que a gente está ali para organizar a vida do paciente, para ajudar ele. Se tiver uma bagunça atrás, não é a imagem que a gente quer oferecer como terapeuta, né? Então, cada detalhezinho conta na hora de fidelizar aquele cliente na tua agenda. Ju, eu já ouvi falar que a prática clínica ela é muito solitária, né? Eu acho que quando a gente toma a decisão de ir para a prática clínica, é algo que a gente escuta muito também. Diferente de, por exemplo, numa escola, onde a gente tem toda uma equipe, né? Ou num sistema de saúde, onde tem também uma equipe mais multidisciplinar. E eu fiquei pensando na prática clínica, como é que funciona? Então, é muito solitário, é algo que eu venho me acostumando, né? Eu sou recém-formada, então ainda estou dando os primeiros passos. Mas o que acontece? Eu acho que o principal é a gente manter as conexões que a gente já tinha. Então, por exemplo, se tu faz um estágio e tem um grupo bacana de trabalho, mantém contato com esse grupo, né? A gente sabe que o estágio vai terminar, que a gente não vai ter mais aquele contato diário com as pessoas, mas tenta criar um grupo no WhatsApp, um grupo de estudos. São coisas que parecem, de novo, pequenas, mas que no dia a dia da prática clínica fazem muita diferença. Outra questão é também se manter próximo a professores, caso tu tenha contato mais próximo com algum deles, se manter próximo de grupos de pesquisa, a própria especialização, caso tu opte por fazer, né? Pensa que tu tá iniciando a carreira e ao mesmo tempo sendo uma vitrine. Então, a forma como eu ajo no meu ambiente de pesquisa, no meu ambiente de especialização, mostra se eu sou ou não uma profissional confiável. Então, essa pessoa ela vai lembrar de ti na hora de indicar. Então, acho que manter essas redes vivas, digamos assim, é fundamental. E falando sobre essas redes, fiquei pensando também, o que tu diria, assim, hoje, né, em relação à captação de pacientes, o que mais funcionou para ti? Então, Gabi, eu não sei se eu tô indo contra a maré, mas assim, atualmente o que mais funcionou para mim foi o básico, quando as redes sociais ainda não bombavam, que é o boca a boca. Que é a pessoa que trabalhou contigo, a pessoa que estudou contigo, gostou do teu jeito de agir e acaba, né, lembrando, a Ju agora tá atendendo, vou indicar ela. Então, acho que isso foi fundamental. Mas, hoje em dia, a gente não pode esquecer, né, das redes sociais que tem, de fato, um grande espaço na vida das pessoas. Então, uma coisa que eu recomendo é, tenha algum site, não precisa ser site, né, super organizado, assim, um site que pode ser um domínio gratuito ali, com algumas informações sobre o teu atendimento, enfim. Tenha também um Instagram, acho que é bem importante. É polêmico, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas enfim, se tu não gosta, tenha pelo menos o teu perfil com uma foto e com algumas informações básicas, tua linha teórica, onde tu atende, quais são as tuas principais demandas, né?
Porque isso vai fazer diferença. Se a pessoa receber uma indicação sobre ti, ela vai jogar o teu nome no Google e ela vai ter que te achar de alguma forma. Antes a gente tinha aquele famoso cartão de visitas, a gente marcava, não sabia nem o rosto da pessoa, ia lá na surpresa, né, e conhecia o terapeuta. Hoje não. Hoje as pessoas querem ver a figura do terapeuta, querem ver ele falando, como ele, né, como é a dinâmica de trabalho dele, para depois ver se rola conexão ou não. Então a gente precisa aproveitar esse espaço da melhor forma possível. Uma coisa que eu tenho bastante curiosidade e que eu acredito que também muita gente que está se formando deve se perguntar é como que funciona a agenda de um psicólogo, né? Como que é a rotina, porque especialização, mestrado, doutorado, supervisão, pacientes, como é que funciona e também poder encaixar teus momentos de lazer em toda essa semana. Gabi, eu acho que a principal dica em relação à agenda é a gente pensar que a gente vai ter pacientes por valor social, pacientes por plano de saúde, pacientes por valor particular, né, o valor que tu almeja na tua consulta. Então, uma dica principal na agenda é reserve horários. Então, a organização da agenda, além de tu ter que ser uma pessoa em si muito organizada, eu acho que tu tem que pensar de maneira estratégica. O que tu vai oferecer para o teu paciente? Porque, vamos lá, vem um paciente super engajado que quer entrar na tua agenda, mas tem conflito de horários. O que a gente faz? Nesse início, a gente não pode dizer muitos nãos, né? A gente tem que estar um pouquinho flexível a encaixar também na demanda do paciente. Então, é importante a gente reservar alguns horários. E também, eu acho que é importante a gente mencionar que nesse início, já que a gente não vai ter tantos pacientes, sei lá, a gente não vai ter uma agenda de 30 pacientes, né? Então, a gente pode encaixar mais estudo, mais supervisão, se engajar com a especialização. Em que sentido? Não só fazer a especialização, mas de fato, né, estudar, ver as aulas, fazer as leituras. Eu acho que esse é o momento, porque lá na frente, quando a gente tiver uma agenda mais cheia, quando a gente não tiver tanto tempo livre, digamos assim, a gente vai ter agradecido por ter dado esse aporte inicial de estudos que é tão importante nesse primeiro ano, digamos, pós-formatura. Outra coisa que eu fico pensando também, nesse momento pós-formatura, né? Todas as possibilidades, é especialização, é mestrado, é doutorado, e às vezes a gente não sabe nem qual é a linha teórica que a gente quer seguir. Então, quero ouvir de ti um pouquinho também como é que foi essa decisão para ti. Então, Gabi, para mim foi um pouquinho mais fácil essa decisão, porque desde a metade ali da faculdade eu já comecei a me identificar mais com a terapia cognitivo-comportamental, fiz os estágios nessa área e pensei, bom, vou seguir nessa área. Mas o que eu vejo é que tem muita pressão, no sentido de, bom, eu vou pegar o diploma e eu já estou inscrita numa especialização e já estou pronta, né, para continuar estudando. E ok, beleza se tu te achou dessa forma, mas não se sinta pressionada a escolher uma linha teórica imediatamente. Se tu não te sente seguro de, olha, eu quero fazer uma especialização na área tal, vai aos poucos, vai pesquisando e não se matricula assim desesperadamente em nada, sabe? A gente tem que lembrar que a gente fez a graduação em psicologia. Tecnicamente, a gente tem as principais ferramentas, as ferramentas iniciais para atuar na prática clínica. A especialização é um aprofundamento da teoria, né? Então, pensar assim, tu tá pronto, tu tem um pouquinho de ferramenta que vai conseguir te dar esse aporte inicial e acho que na tua própria prática clínica tu vai vendo se tu te identifica com um determinado entendimento, linha teórica ou não. Então vai se experimentando, seja um pouquinho mais flexível. Isso me lembra a parte do vestibular, por exemplo, né? Que a gente sai do colégio e já tem aquela pressão de, bom, o que tu vai ser, o que tu vai escolher profissionalmente. E calma, agora a gente já tá com o diploma na mão, a gente já tá com tudo esquematizado, então vai indo aos pouquinhos no teu ritmo. Acho que isso é muito importante. Ju, e se tu pudesse dar um conselho para estudante de psicologia que estava lá no período de formatura, qual conselho seria? Gabi, eu acho que seria um conselho para além da psicologia. Em que sentido? A gente já está pronto, entre aspas, né, para atuar dentro da psicologia, mas ninguém nos prepara para ser empresários. Como eu manejo, como eu organizo a minha clínica como um todo. Ótimo! Então dá uma segurada que a gente vai falar sobre isso na parte 2 do nosso vídeo. Então tá.